quando os dados que vão vir ainda essa semana, né, principalmente o payroll que vai vir nessa sexta-feira, ele for um pouco mais em linha com o que o mercado espera, que gira ali em torno de 51 mil vagas, a decisão para o corte de juros já em outubro vai ficar muito mais fácil e ser tranquila de ser decidida. Mas um corte de 0,50 pontos, eu acredito que já é muito corte, tá? Porque o CPI ele continua muito elevado. Então, vai ser mais dois cortes de 0,25, porque um corte de 0,50 para buscar ele depois vai ficar muito difícil. E o Powell ele prega muito a questão da cautela, né? Então, um corte de 0,50 a gente deixar a cautela um pouco de lado e ser um pouco mais arrojado, que não é muito o perfil dele. Claro que a Michelle Bowman e os outros diretores mais pró-Trump podem ali impactar, podem ter uma pressão em relação a isso, mas eu acredito que ele não vai seguir muito nessa linha, não. Estamos contando as horas. A partir da meia-noite de amanhã, caso o teto da dívida não seja ajustado, não seja elevado, esse é um problema fiscal bastante relevante nos Estados Unidos, o crescimento descontrolado da dívida pública. Caso isso não seja revisto, teremos um shutdown, o início de uma paralisação geral para a máquina pública americana. Quanto que isso está na conta já e quanto gera apreensão? A gente já viu outras ameaças de shutdown e o Congresso sempre dá um jeitinho, joga aquele teto da dívida um pouquinho mais para frente. Você acredita que o debate, depois de tantos shutdowns evitados aí no passado, ele está um pouco mais morno desta vez, ô Josias? Ele está um pouco mais morno e ele também já está um pouco mais no preço, né? O mercado ele já está um pouco mais vacinado em relação a isso, né? Porque ele sabe que pode ter um pouco mais, né? Aquela jogada um pouco mais ali para frente, e mesmo tendo algumas causas prejudiciais em relação à PIB, em relação a tudo isso, o mercado americano ele tem uma certa isonomia para ele fazer e jogar esses shutdown um pouco mais na frente ali e controlar essa parte fiscal, que para os Estados Unidos é algo que vem ano a ano sendo cada vez mais preocupante, né? Então ele precisa olhar para essa parte fiscal e o Trump olha para isso não com tantos bons olhos como ele olha para o Fed para cortar juros, né? Ele precisa desse recurso para ele fazer a economia andar. Por outro lado, tem o Fed que busca fazer essa retração para colocar a economia nos eixos. Então, o shutdown aí pode ser que seja colocado um pouquinho mais para frente. Perfeito. E aí, por exemplo, jogando mais para frente, isso gera incerteza fiscal para os Estados Unidos? A gente sempre fala, a gente briga aqui no Brasil que precisamos de um ajuste fiscal, que a nossa dívida pública está chegando na casa dos 80% do PIB, deve bater esses 80% nos próximos anos. A gente está em 77% de dívida bruta em relação ao PIB. Falamos sobre corte de gastos, sobre riscos fiscais. Para Estados Unidos, a conversa é basicamente a mesma. Isso gera talvez receio no mercado ou por ser a maior economia do mundo, porto seguro de todos os investimentos, a gente tem um pouquinho mais de tolerância com essa dívida fora de controle americana? A gente já teve um pouquinho mais de tolerância em relação a isso, né? Claro que é a maior economia do mundo, enfim, mas o que que acontece, né? Essa dívida PIB dos Estados Unidos está cada vez maior. Então, assim, e o mundo todo, né, que antes corria para as trades ali para ser um ativo um pouco mais seguro, hoje já não corre tanto assim. Hoje a gente já vê grandes máquinas ali correndo para ouro, até mesmo para as criptomoedas, buscando uma segurança maior em relação a tudo isso, devido a essa parte fiscal dos Estados Unidos estar cada vez maior, né, um pouco mais fora do controle também, e nós vimos nos últimos anos o país americano fugir um pouco da sua linha, né? Então, fugir um pouco com o CPI um pouco maior, fugir um pouco com juros muito elevados e com bastante tempo para começar esses cortes. A gente não via isso praticamente desde 2008, aproximadamente. Então, tudo isso vai entrar na conta, né? Então, o mercado já olha para os Estados Unidos não com mais confiança, mas ele olha já com um pé atrás de que esses juros mais altos e com uma dívida um pouco mais alta pode encarecer a dívida americana. O que está ajudando o mercado, Gabriel, é o dólar. Né? O dólar ele vem perdendo força, ele vem enfraquecendo, principalmente contra o DXY ali, que é uma cesta de moedas, né? E isso facilita que a dívida americana não fique um pouco mais cara. Se
Caso o dólar estivesse sendo apreciado, aí seria um outro cenário, né? Mas o dólar mais baixo também ajuda o mercado a ver os Estados Unidos com bons olhos ali em relação à sua dívida pública. Josias Bento, especialista em investimentos e sócio da GT Capital, sempre bem-vindo à nossa programação. Uma boa manhã a você, um bom trabalho. Obrigado, bom trabalho.